Vamos para o ponto 1. Embora perseguida, não fragmentada. Perseguida, a igreja dispersou-se para outras regiões. Os apóstolos davam suporte aos que ficavam e foram. Mesmo perseguida, a igreja era organizada e unida. Irmãos e irmãs, a perseguição nunca conseguiu deter a igreja de Cristo Jesus na terra. Pelo contrário, ela serviu como um catalisador para sua expansão. Embora enfrentando grande adversidade, com torturas, mortes e prisões, a igreja se dispersou para novas regiões, levando a mensagem do Santo Evangelho a todos os lugares que era possível. Essa expansão não foi aleatória, mas foi a união da igreja que a tornou possível. A unidade é a base do crescimento do reino de Deus. A igreja estava dispersa, mas estava unida. Os apóstolos, líderes e outros membros devem dar o suporte necessário aos que levam a palavra em outros lugares, providenciando assistência espiritual, social e financeira aos missionários e plantadores de igrejas em outros locais. Esse apoio é vital para que a igreja continue a semear sementes e a cumprir a sua missão. Mesmo em meio à perseguição, a igreja se manteve organizada, alimentada pela palavra, pela oração e pela comunhão entre irmãos. Meus irmãos e irmãs, que possamos hoje também nos manter unidos e organizados para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Glória ao nome santo do Senhor. A união nos fortalece, a unidade nos faz crescer em Cristo. Glória a Deus. Vamos para o ponto 2, a igreja em luto. Falaremos aqui sobre, nessa perseguição, Estevão sofreu por apedrejamento e também Tiago foi morto à espada e muitos foram presos. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o caminho do Evangelho nem sempre é fácil. A história da igreja primitiva, mesmo em sua expansão, é marcada pelo luto e pela dor. Vemos Estevão sendo apedrejado e Tiago morto pela espada por causa da sua fé em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, esses exemplos nos lembram de algo. A perseguição é uma realidade para muitos cristãos em todo o mundo. Em países onde a fé cristã é proibida, os nossos irmãos enfrentam prisões, torturas e até morte. Suas casas são queimadas, suas famílias são mortas. E não pense que isso está distante de nós. Mesmo em nações onde a liberdade religiosa é garantida por lei, a perseguição cultural, política e religiosa avança, levando a processos e prisões. Precisamos também, como igreja, estar preparados espiritualmente, revestidos da sabedoria do alto e clamar incessantemente pela proteção de Deus sobre os nossos irmãos e irmãs e para nós mesmos também, que um dia poderemos ser até mesmo vítimas disso tudo. Vamos para o ponto 3, mas não desesperada. Falaremos aqui sobre o luto trouxe tristeza àquela igreja. Seus membros não culparam a Deus. A igreja continuou na evangelização. A perseguição e a morte de irmãos amados trouxeram um luto profundo para a igreja primitiva. A tristeza era real e a dor era sentida por todos. No entanto, em meio a toda essa adversidade, algo notável aconteceu. Eles não culparam a Deus, não se revoltaram e não murmuraram. Em vez de se desesperarem, de se amargurarem ou de questionarem os planos do Senhor, eles se mantiveram firmes na sua missão. Mesmo em luto, a igreja continuou na evangelização, espalhando a palavra de Deus por toda parte, por todo o Império Romano. Meus queridos irmãos e irmãs, a dor e a tristeza não foram um fim, mas um começo de abertura de novas frentes de evangelização. A fidelidade daquela igreja nos inspira a perseverar, porque o que nos fortalece não são as circunstâncias contrárias, mas a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos,
Participe desta aula com a sua opinião. Meus irmãos e irmãs, no final da videoaula deixaremos aqui os esboços desta videoaula para que você possa usar, usufruir como bem achar melhor. Vamos à exposição do tópico 2, a igreja que evangelizava, da lição 10, a expansão da igreja, terceiro trimestre de 2025, CPAD Adultos. Aqui em cima tem um card da videoaula anterior. Depois de terminar o vídeo, se quiser, você pode clicar na descrição, que tem um link lá na marcação do tempo. Você vai direto a esta lição anterior. Vamos ao ponto 1, a evangelização centrada na palavra. Meus queridos e amados irmãos, aqui nós falaremos sobre a igreja era cheia do Espírito Santo, a igreja pregava a palavra e o método antigo que resultou em milagres, libertações e conversões. Glória ao nome santo do Senhor. Meus irmãos e irmãs, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, transformou um mundo dominado pelo Império Romano. Isso não foi pouca coisa. E por que ela era cheia do Espírito? Porque a sua vida era marcada pela santidade, pela oração e, acima de tudo, pela palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, a pregação do Evangelho não era baseada em filosofias humanas, mas na verdade que transforma vidas. Era poder do Espírito e não intelecto humano. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Ela converte o pecador e o conduz a uma comunhão espiritual com Deus. Embora hoje existam muitas novas formas de evangelização, estranhas, antibíblicas, algumas até questionáveis, a essência do nosso trabalho missionário deve sempre ser a mensagem da Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos e irmãs, os métodos antigos centrados na palavra resultaram em milagres, libertações e conversões genuínas. Meus amados queridos irmãos, que hoje possamos usar novos métodos que sejam bíblicos, mas sempre mantendo a palavra de Deus como centro da nossa evangelização. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos agora para o ponto 2, evangelização centrada em Cristo. Aqui falaremos sobre o exemplo de Filipe que pregava a Cristo. Filipe não pregava modismos. Filipe pregava a mensagem da cruz, método antigo que resultou em almas salvas libertas do pecado. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a evangelização genuína tem um foco claro: Cristo. O exemplo de Filipe é a nossa direção e objetivo também. Ele não pregava modismos, nem se centrava em bens materiais ou no homem. Ele pregava a Cristo Jesus. Meus irmãos, e foi por isso que os primeiros cristãos que chegaram ao Brasil, que também pregavam a mensagem da cruz, foram tão bem-sucedidos. Eles pregavam: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eles não ofereciam uma mensagem cortina de fumaça, impedindo os novos convertidos de verem a verdade do Evangelho, mas apresentavam claramente a realidade do Evangelho que transforma vidas para a glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, continuando esta palavra, a mensagem da cruz é a base da nossa fé. Ela é o ponto central que gera salvação, libertação do pecado e uma fé sólida em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje, com tantas novas pregações esquisitas, é essencial voltarmos ao fundamento do Evangelho, o Evangelho que salva e que liberta. A pregação do Evangelho genuíno é um método antigo, é o que continua a dar resultados e a fortalecer os novos na fé. É o que realmente salva e liberta. É uma mensagem que não engorda a igreja com o número de crentes não salvos, mas é uma mensagem que leva esses crentes a serem transformados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus.